Dia 69 de leitura bíblica. Separa um tempo maior aí, que hoje é o livro todo de Gálatas. São 6 capítulos, tudo bem que eles são pequenininhos, né? Mas de qualquer forma, separa um tempinho aí, viu? Porque é um livro muito importante e que nós também, uma carta também, né, que Paulo escreve, e que é muito importante para que você também compreenda um pouco mais das dificuldades nós enquanto cristãos, das orientações que nós recebemos também, tá bom? Vamos lá então? Bíblia em mãos. Capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Paulo já começa então exortando o povo de Gálatas, dizendo aqui: estou muito admirado com vocês já deixaram já o evangelho de Cristo seguindo o outro que nem é evangelho, né? Não são boas novas. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Queridos, por isso que tem que conhecer a Bíblia e compreender a Bíblia. Quando a gente entende a Bíblia, se alguém nos traz uma palavra diferente do que está nela, a gente sabe que é falso profeta. Porque a Bíblia, ela é a revelação da palavra de Deus. Então, qualquer coisa que venha contrária ou deturpada da palavra, ela não vem do Senhor. Então, que seja ele anátema, ou amaldiçoado, condenado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então ele manda uma carta aos Gálatas, explicando a situação, quem ele era, como ele havia convertido e qual a importância realmente dele para o Evangelho, porque ele era um perseguidor de cristão e agora estava do lado de Cristo pregando o Evangelho a ponto de perder a própria vida. Capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente em Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o Evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar
a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eu estava começando a entrar gente no meio lá dos cristãos e querendo trazer de novo o peso da escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, todos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, e eu me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Trouxe a exortação ali na lata, né? Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ou seja, praticar a lei, viver toda a lei, não salva ninguém. É uma questão de cumprimento da lei, mas ela logicamente agrada ao Senhor porque a lei é boa, né? Mas quem salva é Jesus Cristo. Versículo 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eita! Ai, será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estavam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, assim, Deus pregou primeiro para Abraão, falou que encontrou fé nele, ele foi justificado por causa da fé dele, falou para que ele então fizesse toda a ação que faria, porque o povo que viria depois dele seria abençoado também por causa da fé. Isso, logicamente, incluiu os gentios. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele
que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a aliança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referiria a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Caminhamos então, irmãos, pela lei, as pessoas caminharam na regra da lei, né, até que viesse a promessa que era Jesus Cristo e que seria então revelada através da fé. Mas Jesus também deixou claro, a lei não foi abolida, ela está agora no coração. A gente precisa realmente cumprir pelo prazer de cumprir e não por uma questão de obrigação, porque a gente entendeu que é bom fazer aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Porque eu falei agora há pouco, essa palavra tutor aqui é aio, também em outra versão. Assim a lei foi o nosso aio, foi a nossa babá, foi quem nos conduziu até Cristo. Porque o Senhor nos orientou a dizer, não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Nós fomos cerceados, nós fomos cercados com a proteção de Deus, com a lei, para que pudéssemos chegar até Cristo. Porque se o povo não fosse orientado na lei em tempos atrás, já não existiria mais ninguém. Se todo mundo fizesse tudo o que quisesse. A lei ajudou para que a descendência chegasse até Cristo e que a promessa então se manifestasse. E com isso, fôssemos justificados pela fé. Versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, ou seja, através de Jesus, aquele que crê nele, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, da lei. 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Filhos de Deus, porque tem fé em Cristo Jesus. Então, assim, todo mundo é filho de Deus? Não. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, tá? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.